Bom dia para quem eu ainda não falei bom dia. Uma alegria estar de novo com vocês. Mateus chegando agora. Nossa primeira aula do terceiro bimestre. Rayane, que bom que você está aqui também. Uma delícia estar com vocês. Sinceramente, um dia bem gostoso. Quinta-feira a gente poder estar junto. Eu queria que vocês ficassem bem à vontade para falar, ou no chat, ou me interromper a qualquer momento, tá bom? Para a gente fazer uma reunião, uma aula gostosa, tá? Fiquem bem à vontade para isso. Eu coloquei aqui no nosso primeiro slide, a Isabela está chegando também, uma imagem. Quem sabe me descrever essa imagem aqui que eu coloquei? Tem a ver com a nossa aula. Quem se arrisca? Uma imagem do que é isso aqui, hein? Vamos lá para o chat? O que é isso aí no... É uma paisagem do que, hein? Vamos lá, bom dia, vamos acordar. Estão vendo, não estão, a paisagem? Cadê vocês? Pôr ou nascer do sol, isso aí, Amanda. Beatriz Segura é um pôr do sol, é kkk. Claro, Beatriz, mas não tem uma coisa meio... O que tem nesse pôr do sol? Tá? Liberdade, dá uma ideia de liberdade. Vocês estão reconhecendo esse pássaro aí? São pássaros, não são? Ou não? Dá uma olhadinha, ver se vocês reconhecem que tipo de bichinho é esse aí. Passarinhos? São passarinhos, Stephanie? Dá uma olhadinha perto da letra L ali, se você reconhece. Aqui, ó. É um passarinho? A gente vai começar a aula e vocês vão ver de que se trata. Se são lindos passarinhos ou um outro animalzinho. Araras? Será que são araras? Ai, meu Deus, ninguém está acertando. Como assim? É verdade, João Vitor. São morcegos. Isabela, morcegos, olha esse monte de morcego. Isso não é uma coisa tão acolhedora assim, não é verdade? Quando a gente vê um pôr do sol, é algo bem romântico, e de repente um monte de morcego assim, é meio assustador, não é? Você ia falar corvo. Olha, corvo também é um animal relacionado ao morcego, porque o corvo, a gente tem corvo na Europa, ele vai atrás de carniça, sangue, carne, né? Ele se alimenta disso. E o morcego tem essa fama do sangue. A gente sabe que tem muitas espécies de morcego, né? Se alimentam de frutinhas e tal, mas existem aqueles que se alimentam de sangue mesmo. Luiz achando que eram andorinhas, que romântico, né? Ah, então a professora começou a aula hoje meio... Então vamos ver. Bom, agora aqui, a imagem cheia de morcego achando que era uma imagem inspiradora, toda fofa. Ah, não deixa de ser fofa, né? Mas é bastante instigante. Desconcertante. Desconcertante como o poeta que a gente vai ver hoje, tá bom? Vocês vão ver a relação disso daí. Como é o terceiro bimestre que a gente está começando, eu trouxe aqui na tela os resultados do segundo bimestre. Por esses resultados, a gente percebe que tem poucos espaços brancos até, né? No segundo D a gente percebe um pouquinho mais de espaços brancos, talvez, mas o B lá embaixo também tem gente aí bastante desatenta às suas atividades. Eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão, né? Quando a gente examina essa tabela, ela não tem notas, mas vocês sabem que eu digitei notas na sede. As notas, elas são relativas à qualidade das atividades, certo? Então, aqui a gente tem a quantidade das atividades e a nota vai relativa à qualidade das atividades. A gente precisa prestar bastante atenção mais no percurso do que no resultado.
essa é a ideia que a Constituição do Brasil traz para a educação desde 88, mas a gente ainda fica de olho só no resultado, eu preciso tirar nota. Na verdade, a ideia do legislador ao mudar a forma de ensino no Brasil, porque hoje a gente percebe uma mudança significativa em termos da forma de avaliação e dos critérios de promoção de um jovem, né, a gente tem inclusive não agora no ensino médio, mas até o 9º ano, a gente tem a progressão continuada. Então o aluno ele pode não ter conceito, ter uma nota baixa, mas ele passa de ano. Isso é um perigo, porque é uma armadilha para o estudante, para quem está ali. Por quê? Porque ele acaba se acomodando, né, e não prestando atenção na qualidade da sua educação. Então, cuidado, não sejam vítimas de uma espécie de astúcia que o aluno pode ter, assim, eu ligo lá meu celular, registra minha presença e eu fico dormindo. Você pode fazer isso, eu vou registrar a presença. Aliás, não sou nem eu, é o próprio mecanismo aqui, né, eu baixei uma extensão do Chrome e ele registra que você está na minha aula. Porém, você não pode enganar a si mesmo, porque esse é o pior tipo de mentira, é quando a gente mente para a gente mesmo. Então, para mim, quando você fala, olha, eu estou assistindo a aula do CMSP, eu registro que você está. Quando você se conecta na minha aula, eu registro que você se conectou. Quando você faz uma atividade, você ganha o xizinho, e você vê um xizinho já está com satisfatório. Claro que a nota é diferente, um satisfatório do outro é diferente, tá bom? Porém, prestem atenção em vocês, né? Não sejam vítimas de um sistema permissivo, muitas vezes, tá certo? Então, o aprendizado, ele vai depender da sua escolha pessoal, da sua escolha de que tipo de esforço você quer fazer. Mas não é um esforço para mim, é um esforço para você, tá certo? Então, era essa a minha primeira mensagem, e eu vou estar aqui para auxiliar quem precisar de mim. Então, aqueles que tiverem interesse em escrever bem, se sair melhor em alguma atividade, em tirar alguma dúvida, eu sou uma formadora generalista na língua portuguesa, eu não sou especialista, mas eu vou atrás da sua dúvida, você pode ter certeza disso. Se eu não souber de imediato, eu vou atrás, tá certo? Da sua especificidade, da especificidade da sua pergunta, tá bom? Muito bem, vamos ver o que que nós estamos pensando agora. Alguém quer falar alguma coisa sobre, eu já estou pensando em ir para a aula, mas de repente alguém quer falar alguma coisa sobre essa planilha. Vocês viram aqui que eu computei as aulas do Meet, então você que está participando, você já está conseguindo o seu xizinho aqui na aula do Meet, tá certo? Então na quinzena a gente tem a atividade e a aula do Meet, tá certo? Então aqui a gente teve 3 quinzenas, né, nesse bimestre, e se vocês percebam que sempre tem uma coluna da aula do Meet. Se por acaso o aluno tem uma aula do Meet, uma coluna vazia, mesmo assim eu considero plenamente satisfatório, porque eu considero que pode ter acontecido algum problema com a sua conexão, alguma coisa, ou se você justifica, tá bom? Sempre é bom você falar, Pro, eu não entrei porque deu um problema e tal, e aí você vai ter, afinal, plenamente satisfatório, mesmo tendo uma lacuna na aula, tá certo? Agora, as lições têm que estar todas feitas, não pode ter lacuna em lição, porque lição, a atividade tem que ser feita, tá bom? Mesmo que a atividade seja mal feita, você vai ter um X aqui, porém, o maior problema é que você não vai ter o aprendizado necessário e sua nota também não vai ser tão boa como de alguém que se empenhou, tá certo? Vamos lá? Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Nós estamos com Augusto dos Anjos e seu texto, O Morcego. Eu nem vou falar o gênero do texto ainda, eu estou falando que é um texto, a gente sabe que texto pode ser até um filme, qualquer enunciado que comunica já é um texto, certo? Olha, Augusto dos Anjos, rodeado de morcegos, que é a nossa imagem inicial. Vamos caminhar um pouquinho mais e vamos descobrir quem é essa pessoa tão importante na literatura brasileira e tão instigante.
Olha só, o texto. Augusto dos Anjos é do final do século XIX, não, do século XX. Lá do, desculpa, do século XIX, ele, início do século XX, ele vai produzir o seu trabalho. Ele tem um único livro e é tão importante para nós. Mas será que é esse o livro do Augusto dos Anjos? Vamos ler esse texto aqui juntos? Isso é uma HQ, né? Uma HQ que a gente trouxe para vocês com o mesmo título do texto aí do Augusto dos Anjos. Vamos ver lá? Eu vou ler com vocês. Ou alguém quer ler, hein? Quem gostaria de ler? Ai, gostaria que alguém lesse de vocês. Eu acho que vocês leem tão legal. Quem gostaria? Tem a Beatriz Segur que gosta de ler. Quem mais, Opa, hein? se a senhora quiser, eu posso ler. Ah, eu adoro. Alguém mais vai ajudar a Beatriz ou só ela? Pode mandar bala, Beatriz. Pra eu ler errado porque eu sou meio cegueta e aí a imagem tá meio. Tá meio Tá bom. pequena, né, Beatriz? Mas aí eu vou te ajudando, combinado? Ô morcego, meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e esse morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Acho que é isso, pro. Ah, É tá. isso mesmo. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto, e vejo, ainda igual a um molho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? Nossa, pro que rude! Gostou dessa, Beatriz? É Que quando se ventre ofende produziu a tão pessoa nem sabe que tá sendo ofendida. rude. Você falou a palavra certa. Vai lá, continua. A consciência humana e este morcego. É Por este mais que a gente. morcego. Ó, lê de novo, Beatriz. Fala é este morcego. Ah, tá, desculpa. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Obrigada, Beatriz. Foi maravilhosa a sua leitura. E eu tenho certeza que outros aí têm também uma leitura tão boa quanto a Beatriz e precisam se colocar, tá bom? A sala de aula é lugar para a gente errar. A gente não pode ter medo do erro. O erro é nosso amigo. É por conta do erro, ou melhor, por conta da nossa atitude diante do erro, que a gente progride na vida, certo? Aquelas pessoas que têm medo do erro, elas se recolhem e viram um repolho. Imagina um repolho fechado. Vocês têm que ser uma couve-flor que se abre, não um repolho, tá? Ou um brócolis. Você pode escolher uma alface, qualquer outra verdura. Não um repolho. Por quê? Porque quando você tem medo de fazer alguma coisa porque você tem medo de errar, você não aprende. A gente erra mesmo, para qualquer coisa a gente vai errar. É normal, isso é humano, ninguém é robozinho programado. Mas vamos lá. O poema O Morcego fez com que o quadrinista Sávio Ross, é um quadrinista atual, né? Um fã convicto do Batman, traduzisse para a arte sequencial. Ele tá dando um outro nome para a HQ, tá? A arte sequencial, por quê? Porque ela trabalha sequências. E sua visão de tal soneto, tendo como protagonista, ou o eu lírico, porque acho, já está dando uma dica do texto, qual será que é o gênero que vai vir? Só por essa palavrinha eu lírico aí. Por que não? O Cavaleiro das Trevas. Essa foi a grande sacada aí do Sávio Ross, que pegou um texto do início do século XX e transformou numa HQ. Agora vamos ver um pouquinho mais aí. É, vocês vão ter contato com esse texto aqui, do Augusto dos Anjos. Aqui vocês têm a imagem dele. A gente já vai falar mais um pouquinho do Augusto dos Anjos, mas eu só vou adiantar um pouquinho. Ele foi um poeta
que escreveu o seu texto, ele era muito jovem, né? Ele morreu com 30 anos, vítima de possivelmente uma questão do pulmão, né? Porque ele teve uma gripe muito forte e veio a falecer, então deve ter sido uma pneumonia. E ele foi um jovem que nasceu no Nordeste, ele estudou direito no Recife, e ele era filho de dono de engenho de cana-de-açúcar, só que ele viveu numa fase em que o engenho, os grandes engenhos dos senhores do Nordeste, muito abastados, estavam ficando, já passando por situações difíceis em termos econômicos, porque foi a mudança entre os grandes engenhos para as usinas. A usina, então, hoje é o que a gente tem, né? A usina, ela trabalha com cana-de-açúcar de vários produtores, ou ela mesma tem grandes terras, e no caso, então, a sociedade está se transformando, então, há uma decadência dos grandes senhores de engenho, eles já não têm mais o poder econômico que tinham, e o Augusto dos Anjos, ele vai sofrer isso, né, essa situação de decadência econômica dos pais, mas ainda assim ele estuda, ele se forma em direito, mas ele vai ser professor de literatura no Rio de Janeiro. Quando ele se casa também, vai para o Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro ele passa uma situação de privação muito grande, muda de casa inúmeras vezes por falta de recursos, e aí a esposa dele fica grávida, e a criança não sobrevive, ela tem um parto relativamente prematuro, e isso marca muito o Augusto dos Anjos, que transforma sua dor em poemas, mas não só por conta do falecimento do filho, mas por todo o contexto histórico da época, né? A gente está falando aí de quase Primeira Guerra Mundial, um mundo de pessoas que não se entendem, o auge do cientificismo, da solução, porque a crença humana na solução dos problemas pela ciência está caindo por terra. O Augusto dos Anjos, ele começa a perceber à volta dele que nem tudo se resolve pela ciência, que o ser humano é complexo, é complicado, está indo à beira de uma guerra mundial. Então tem todo esse desgosto, essa amargura pela vida, né? Então, como a Beatriz falou, que Rude, ele foi, vamos dizer, na verdade, ele é considerado um pré-modernista, porque ele rompeu com a forma polida de se falar, muitas vezes, no poema. Ele rompe com aquele tradicionalismo, com aquela estética comedida, e ele traz para o poema, além de termos científicos, ele escreve termos, até considerado um poeta cientificista em algumas vezes, mas ele escreve muito, ele rasga a alma mesmo, e ele traz para o poema termos rudes, termos que a gente não está acostumada, né, a escutar. E até tem um poema dele que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu vou ler só um verso para vocês terem ideia. Eu vou ler, eu vou ler 3 versos, tá? E eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso daí pode cair em vestibular, é muito famoso do Augusto mesmo, ó. Ele diz assim, chama Versos Íntimos, depois busquem esse poema, é muito, muito forte, muito conhecido. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Ele fala aí de uma situação de ingratidão, né? Então, esse verso, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. E depois ele fala, escarra nessa boca que te beija. É algo rude, né, Beatriz? E a gente não está acostumado a ouvir isso, mas ele foi o poeta que trouxe para o poema palavras como vermes, escarro, vômito. Por que que ele faz isso? Porque ele traz palavras que a gente fala de mau gosto? Não, ele tem a coragem de mostrar o que a vida é dura, né? E ele estava, como eu disse, num contexto histórico difícil, e ele quer mostrar, é,
como se fosse expurgando de dentro de si essa tristeza por ver esse ser humano que não preza pelo que é bom, mas pelo que é ruim, né, muitas vezes, pela ingratidão, que é o caso desse Versos Íntimos. Ele trata da ingratidão, do medo, da morte. Ele fala muito da morte, porque a ciência, afinal, não nos livrou dessa morte prematura que a guerra vem nos trazer, né? Mas vamos ver um pouquinho esse poema O Morcego, porque o que será que o Augusto dos Anjos tem para nós aqui? Vamos lá? A Beatriz já leu em forma de HQ, agora vamos ver em forma de poema. Ai, Jesus, não era isso que eu queria. Cadê? Aqui. O morcego, Augusto dos Anjos. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo-o ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. E aí, viram que maneira que a gente tem também de falar da condição humana, não só por um texto objetivo, mas por um texto como esse, né? Um poema. Quando vocês olham aqui esse poema, que primeira impressão vocês têm? Falem para mim, coloquem no chat agora, que impressão vocês tiveram, pode ser por uma palavra, desse poema. Vamos lá, qualquer uma, não vou falar que está errado. Aquilo o que vem na sua mente é o que vem na sua mente. Impactante. Isso mesmo, Jean. Impacta. Medo, tristeza. Sim, passa esse daí. Culpa, talvez. Rancor, brutalidade. Viu como vocês conseguem se comunicar com o Augusto dos Anjos? O que ele está dentro dele, né? E a gente está falando de um poeta que, na Europa, corria solto o simbolismo, que essa corrente que dá vazão à alma, né? Se no barroco a gente tinha um homem dividido entre corpo e alma, aqui a gente tem a busca pela alma, por o que é transcendente, né? Só que Augusto dos Anjos, ele transcende até essa ideia, porque ele vai além, né? Ele rompe mais ele não tá nem, ele nem se enquadra nesse simbolismo, ele já é um pré-modernista, porque ele é tão cheio ele é cheio, as vanguardas europeias estão todas dentro dele, né? É incrível. E a gente tem que pensar aqui também, brutalidade, rancor, tem essa ideia. É meio sombrio, é sim, Rayane, é sombrio. Você sente, por isso que lembra até o Batman, né? Essa ideia de
de sombra, de trevas. Exatamente isso. Vamos para outra página, porque a gente vai começar a pensar um pouquinho. Na forma do poema, alguém lembra que nome que se dá a um poema escrito desta maneira? 4 versos, 3 e 3. 4, 4, 3, 3. Qual é o nome? Soneto! Aí, é um soneto. Olha lá. Começamos, então, identificando que é um soneto. Olha só que interessante, né? O Augusto dos Anjos, ele tão rompendo com tanto tradicionalismo, mas, ao mesmo tempo, ele coloca toda essa forma nova de falar, escolha de vocabulário impactante, bruto, sombrio, na forma tradicional do soneto. Ai, eu apertei. A primeira metáfora, não queria ter apertado. Volta. Pronto, vamos lá. Vamos ler o primeira estrofe. Meia-noite. Ó, meia-noite é uma hora que não tem realmente luz nenhuma. Nenhuma. É o último suspiro da noite para começar amanhã. É meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Então, vão construindo essa imagem na cabeça de vocês. Você no seu quarto. Meu Deus. Geralmente, as pessoas, quando vão para a cama, elas... Existe essa tradição da oração, de pensar no que você fez no dia, de buscar o transcendente, né? E aqui a gente tem um vocativo aí, meu Deus. Ele invocando o transcendente. E este morcego, veja, o pronome este, ele traz para perto dele, né? Se fosse esse morcego, estava longe, é um pronome demonstrativo de algo que está distante. Este está perto. Este morcego é um morcego que está com ele. E agora, vede. Quando a gente faz a leitura de um poema, a gente tem que prestar atenção na pontuação. O primeiro verso termina com um ponto, você tem que dar a parada, aqui 2 pontos, então uma expectativa. Na bruta ardência orgânica da sede. Então, ele está olhando o morcego e ele fala para você olhar, vede. Na bruta ardência orgânica da sede. Orgânica vem do organismo, do corpo do morcego. Ele tem uma ardência, uma sede que vem da espécie dele, né? Da genética dele. O que faz esse morcego? Morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Morde-me a goela. É o que os morcegos fazem, né? Eles mordem. Essa é o que a gente lembra quando fala de morcego. Morde-me a goela, a garganta aqui. O que é ígneo? Alguém já ouviu falar nessa palavra, ígneo? Escaldante e molho não tem muito problema aqui, né? Um molho é algo grosso. Molho, quando a gente fala em molho, a primeira coisa que vem na cabeça, qual é a cor que vem na cabeça? De pensar numa macarronada, por exemplo, o molho. Nossa, tem alguém querendo falar comigo até morrer aqui. Não posso chamar. E tomate vermelho, talvez? Morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Ígneo tem a ver com fogo, tá certo? Se vocês lembrarem a rocha vulcânica, quando ela sai, a lava, né, vulcânica, ela tem a ver com o mineral tem a ver com isso, com esse fato de ser ígneo, né? São rochas ígneas também, a gente tem esse termo usado na geologia. Então tem a ver com quente, com escaldante, com fogo, né?
Tem uma metáfora aqui que eu tinha apertado. Qual é a metáfora? Ah, vamos ver se alguém lembra. Qual é a metáfora? Morde-me a goela, ígneo escaldante molho. O sangue comparado a um molho, né? Porque aqui ele, na verdade, ele está falando de sangue, não está falando de molho. Ele usa essa imagem do molho escaldante para se referir ao sangue, né? Então, troca um termo por outro para dar um impacto para o leitor. Então, ele usou essa metáfora. Vamos ler o segundo estrofe? Vou mandar levantar outra parede. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Quando ele fala essa frase, vou mandar levantar outra parede, o que a gente... Em que momento a gente manda levantar parede? Quando a gente quer dividir, quando a gente quer ficar a salvo de uma rua que eu tenho medo da rua, então eu construo uma casa e ponho um muro para me resguardar. Então, quando ele vê esse morcego no quarto, a ideia, eu vou levantar uma parede. Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho. Vocês sabem o que é ferrolho? Ferrolho é um termo mais antigo, não usa muito hoje em dia, mas é uma tranca, tá? Um ferrolho é uma tranca. E olha o teto. E é interessante que a palavra ferrolho, dentro dela, tem a palavra olho. E olho o teto. E vejo ainda igual a um olho. Olha que interessante. Ele está falando do morcego. E o morcego, ele não anda circularmente? O morcego anda assim. Então, tem essa ideia do olho, do circular, de algo que está em cima de você e não te abandona, e não te deixa. E você continua sujeito àquele animal que vem te arrancar o sangue. Pego de um pau. É meio sombrio. Vamos ver o que vocês não estão falando nada aqui, só eu agora, hein? O Gabriel chegou, vai falar alguma coisa, Gabriel? Tô esperando aqui, hein? É que a gente tá prestando mais atenção, entendeu, professora? Aí, Jean, mas pode me interromper, hein? Olha, Não, Jean, tudo bem. Se tiver dúvida, eu falo, sim. mas não só dúvida, às vezes você tem uma ideia melhor que a minha aqui, hein? Ó, o eu lírico explicita que se sente vigiado por esse morcego. Foi exatamente nessa estrofe, né? Então, ele tá lá querendo levantar uma parede, por quê? Porque tem alguém que não para de olhar para ele, e ele fica vigiado, e isso causa incômodo. E ele reage. Olha aqui, pego de um pau. Pego de um pau, você faz isso quando você quer se defender, né? Você está na rua, tem um cachorro vindo, você procura um pau para, pelo menos, demonstrar que você não vai aceitar facilmente um ataque. Esforços faço. Chego a tocá-lo. Veja que eu li continuando no verso de lá, né? Eu não vou parar, eu não posso ler assim, ó, pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Não posso ler assim, eu tenho que falar, pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? Então é na hora que ele olha diretamente para o morcego, e ele consegue, por muito esforço, apenas tocá-lo. Ele não consegue matar o morcego, tirar o morcego do quarto, ele só toca e se espanta com a feiura, com o horror daquela visão. É muito feio o que ele vê. Imagine como a Beatriz falou, né? É muito bruto falar assim. Então o poeta, ele buscou a expressão mais criativa e mais inusitada para passar para nós esse horror que é ver esse morcego. Mas afinal, o que é o morcego, né? Aqui a gente
eu não coloquei, mas olha, uma figura de linguagem, eu esqueci de falar, mas que bom que eu escrevi aqui, a metonímia. Lembram da metonímia? É uma figura de linguagem quando a gente fala de uma parte em vez de falar do todo. No caso, o ferrolho por porta. Fecha o ferrolho. Na verdade, não é quando fecha o ferrolho, você quer fechar a porta, fechar tudo para que ninguém entre. É que nem quando você vai dormir, você fala, tranca a porta. Né? Não é só fechar o ferrolho. O ferrolho é aquela linguinha que vai entrar na porta. É a porta mesmo. Então, ele fala do ferrolho no sentido da porta inteira. Isso é a metonímia. Nossa, faltou um parênteses aqui, depois eu vou consertar. Contém a palavra olho, reforçando a ideia de vigiar, ideia realçada pelo movimento circular do voo do morcego. Muito bem. Metáfora, outra, tão feio parto, refere-se ao morcego, né? Olha aqui, que ventre produziu tão feio parto? Que ventre produziu você, morcego? Chamou o morcego de feio parto. Como diz a Beatriz, é uma forma de xingar alguém sem a pessoa nem entender nada, né? Hoje em dia você fala assim, nossa, que tão feio parto é você, a pessoa vai ficar olhando, quer dizer, até que ela entenda, né? Conduta negativa do ser humano, atribuir características negativas àquilo que não lhe agrada ou lhe é desconhecido. O Augusto dos Anjos, ele também traz essa ideia, olha que interessante. Quando a gente desconhece alguma coisa, a gente acaba não gostando, porque a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Quando a gente não conhece muito, a nossa tendência, e o Augusto dos Anjos, ele chama atenção para isso, é ter uma conduta negativa. Então, chega um aluno novo na sala de aula, a maioria de nós vai falar, ih, quem é? Então, a primeira impressão, né, eu gosto muito de uma frase do Fábio de Mello, que ele coloca que a primeira impressão é burra, né? Ou o pensamento apressado sobre as coisas é um pensamento burro, porque geralmente a gente tem essa tendência negativa. A gente vai atribuir características negativas àquilo que a gente mal conhece ou que nos é desconhecido. E, por fim, a gente tem essa grande metáfora, Luísa Ellen, que está participando. O morcego comparado à consciência humana. Tudo isso porque todo esse poema para traduzir para nós o horror que é quando você deita e vem te atormentar a sua consciência. Aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer ou aquilo que você é, sem querendo ser. E geralmente aparece quando nos recolhemos em nosso quarto à noite. E por mais que tentemos afastá-la, Fernando, você chegou agora, eu estou felicíssima, mas a gente sentiu muita falta de você. A consciência humana, não adianta querer erguer muros, não adianta pegar um pau e tentar bater nela, não adianta tentar fugir, tentar acabar com ela. Ela vem, ela nos assalta no meio da noite e ela arranca de nós o nosso sangue, a nossa vida. Olha o pensamento, então, duro, né? Ele tem uma visão negativa, pessimista, porque, como eu falei, o mundo caminhava para a Primeira Guerra Mundial, ele estava desesperançado com a humanidade, e era da forma como ele via a situação, né? E fez para nós essa obra-prima aqui, o soneto O Morcego. Vou repetir essa última colocação. Morcego comparado à consciência humana que aparece quando nos recolhemos em nosso quarto à noite e por mais que tentemos afastá-la, ela nos mostra que nossa natureza é ruim, é feia, é monstruosa. Então é o horror que ele sente de perceber o quanto o ser humano é traiçoeiro, o quanto o ser humano é ligado à destruição, à morte, à vaidade, à corrupção, tudo isso que deixa, transborda aí na poesia do Augusto dos Anjos, certo? Então, resumindo, o poema traz uma visão pessimista da vida e do ser humano, certo?
Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa que veio à sua mente que a gente não colocou aqui, nessa leitura do poema? Então, é muito importante a gente fazer essas leituras de poemas e textos diversos juntos, porque quando você for para um Enem, para um vestibular, e a AP já traz isso de forma bastante tímida até, mas traz essa competência de leitura. Então, a gente precisa desenvolver. Então, quando você faz a AP, faça com critério, com atenção, para saber o quanto a sua competência de ler está desenvolvida. Repare na AP, que já já vocês vão receber. Ela vai trazer diversos gêneros de texto, vai trazer também algum poema, algum texto literário, e a gente tem que ser capaz de ler diversos gêneros. O quanto você é competente para isso, você tem que descobrir, né? E eu tenho que te ajudar a que você melhore, por isso que eu vou lendo junto, para a gente conseguir junto descascar as camadas do texto, como uma cebola, que você vai retirando as camadas e vai conseguindo compreender, né, se comunicar com esse autor. E só lembrando que os bons textos, os grandes textos, são aqueles, por isso chamados clássicos, são aqueles que não se rendem, né? Quanto mais você o lê, novas coisas você descobre. Por quê? Porque você será outro, né? Se daqui 10 anos você ler esse poema, ele vai te falar outras coisas, porque você tem um outro contexto, uma outra visão de mundo. E isso é muito instigante. Por isso que ler clássicos vale a pena sempre, né? E revisitá-los. Ele nunca termina de dizer o que tem para dizer, né? Um clássico. Isso é muito interessante. Mas está aqui o nosso Augusto dos Anjos, o nome dele é Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, conhecido como Augusto dos Anjos, o grande poeta brasileiro, que nasceu na Paraíba em 1884, considerado um dos poetas mais críticos de sua época. Então a gente está falando do simbolismo, porém ele é considerado até um pré-modernista, vai além do simbolista, né? Ele não se deixa nem ele não fica só nas características do simbolismo, ele ultrapassa, né? Esse uso de palavras rudes é um exemplo disso, de pré-modernismo, tá? Também foi reconhecido como o mais importante poeta do pré-modernismo, segundo alguns críticos. Então, isso não é pouca coisa, tá? A gente tem que guardar esse nome, Augusto dos Anjos. Em sua obra é possível reconhecer raízes do simbolismo, tais como o gosto pela morte, a presença da angústia e a utilização de metáforas e vocabulário mórbido. Então, tudo isso, os poetas usavam esses recursos para trazer a alma deles à tona, tá? E é interessante que a gente tem tem vídeos da vida dele, coisas bem interessantes na internet. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Quem tiver mais curiosidade aí para ver, e eu sugiro que procurem Versos Íntimos, que é um poema, é um ícone, né? É uma vanguarda aí que é incrível. Eu li só um trechinho para vocês aquela hora, mas é algo que marca a vida de todos nós, né? Palavras usadas de forma tão intensa num poema. Qual vai ser a atividade da quinzena, tá certo? Procurem fazê-la de forma... Ela é tranquila, é uma atividade tranquila. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar esses poetas do parnasianismo ou do simbolismo, né? A gente vai até chegar no Augusto dos Anjos, essa possibilidade dos pré-modernistas também, tá certo? Podem ficar tranquilos e usar. O que eu vou precisar? De uma pesquisa e apresentação. Então, vocês, com base nas informações que estão nesses dois boxes, né? Vocês vão escolher um dos autores do simbolismo ou do parnasianismo, vão ler a respeito dessas duas escolas literárias, tá certo? E selecionar um poema para ser lido em sala de aula. Então, aí vocês vão marcar comigo numa aula e vocês vão ler aqui. Ou vão enviar para mim, tá bom? Ah, eu não quero fazer isso na sala de aula, então você vai gravar o seu áudio ou o seu vídeo e vai fazer essa leitura
em forma de um artefato cultural mesmo, você vai produzir isso. Pode produzir com imagens que você quiser, não precisa ser seu rosto, você pode até desenhar, você fica bem à vontade para fazer da forma como você achar melhor. Como aquele que eu trouxe para vocês, a leitura do poema que eu trouxe para vocês, vocês podem fazer também, pegando imagens, fazendo uma montagem. Precisa fazer sozinho? Não, pode ser em dupla, em grupo, você pode se juntar com seus colegas e fazerem isso mesmo de forma remota, isso é possível, tá bom? Vão fazer, então, a leitura em voz alta do poema, pode ser um coro falado, uma declamação, um vídeo, uma animação, um podcast, até uma batalha de slam, pode ser também, ou uma outra forma inusitada que nem me ocorre aqui, tá certo? Vão se atentar para esses recursos da oralidade. Então, a oralidade é um dos 4 eixos que a língua portuguesa trabalha. A gente precisa trabalhar a oralidade também, tá certo? O timbre, ou seja, a qualidade da sua voz, tá? Você sabe que a voz, ela é muito, a gente modula ela de forma muito fácil, então a gente precisa prestar atenção. A aula já acabou e eu tô falando, mas vamos lá. O ritmo, a fim de garantir o quê? A expressividade da leitura, é o mais importante. Então, sem correria, a expressividade acima de tudo, certo? Combinado? Eu vou colocar lá no Classroom e vocês fazem o upload do arquivo por lá, tá bom? Combinado? Combinado, professora. Gente, muito obrigada, foi ótima aula. Eu gostaria mais, eu fico falando demais aqui, mas é que fica curto, né? Meia hora só para mim é pouco. A gente tem tanta coisa para falar. Mas obrigada, gente. Fico feliz de estar com vocês aqui, agradeço. Valeu demais. Alguma dúvida? Estou aqui ainda, tá? Tchau, Pro. Tchau, lindo. Tchau, Tchau, professora. Jean. Tchau, Saudades aí. Pro. Tchau, amor. Tchau, Pro. Tchau, Camila. Tchau, Beatriz. Saudades de vocês. Vocês são lindos. Tchau, professor. Aí, João Vitor, sente falta da sua fala, hein? Que bom que você falou aí. Pro. É que tava tomando café. Belezinha. Até mais, Pro. Até mais, amor.